Por que é tão difícil para alguns filhos ou para os filhos aceitarem e entenderem que uma mãe pode estar sozinha sem estar sofrendo de solidão? Senta, Diva, pega o seu cafezinho e vamos assuntar sobre essa história, porque ai, achei linda. Hum. Verônica Medeiros tinha nada mais, nada menos que 81 anos. E ela tinha uma frase que ela sempre repetia. Sabe qual era essa frase? Eu gosto de gente, só não gosto de gente o tempo inteiro. E os filhos riam quando ela falava isso. Eles achavam que era uma dessas manias que a mãe havia adquirido com a idade. Mas não era, não. Ah, não era mesmo. Verônica gostava da sua casa silenciosa. Eu também adoro. Gostava de acordar e não precisar conversar imediatamente com ninguém. Fazia seu café, abria as janelas, cuidava das plantas e escolhia o que faria naquele dia. Algumas tardes colocava uma música, em outras tardes ela desligava tudo, sentava-se na varanda e ficava ali. Sem televisão, sem telefone, sem conversa. E estava tudo bem, estava tudo muito bem. O problema disso tudo é que os seus três filhos, os três filhos de Verônica, não conseguiam acreditar nisso. Não, eles não conseguiam acreditar que ela ficava bem sozinha. Depois que Verônica ficou viúva, uma frase começou a circular entre a família. Uma frase começou a circular entre os filhos de Verônica. E qual era essa frase? Não deixem a mamãe sozinha. A mamãe não pode ficar sozinha. Oh, meu pai, vou contar uma coisa para vocês, viu? A intenção dos filhos, claro, era boa, mas o resultado foi terrível. Um filho aparecia de manhã, a filha chegava à tarde. No domingo, alguém decidia que o almoço seria na casa dela, na casa da Verônica. Eles decidiam, não perguntava nada se Verônica queria ou não. Mamãe, hoje o almoço vai ser na sua casa. Não se preocupe, está tudo pronto. Nós só vamos nos reunir aí. Não precisa se incomodar com nada, vamos levar tudo. A Mariazinha vai levar o franguinho, o Joãozinho vai levar carne, o outro leva não sei o que, né? Então, fique quietinha aí que daqui a pouco nós vamos chegar. Era assim a coisa. Os netos receberam a recomendação. Liga para sua avó, ela fica muito sozinha, coitadinha. E começaram as ligações. Vó, está tudo bem? Está. Tem certeza? Tenho. A senhora está fazendo o quê? Nada. E pronto. Acabava por aí. A palavra nada era suficiente para disparar o alarme da família. Gente, a mamãe está sozinha sem fazer nada. Só que ninguém perguntava a Verônica se aquele nada era exatamente o que ela queria fazer. Começaram então os convites obrigatórios. Mãe, se arruma, vamos sair. Não quero. A senhora precisa sair de casa, mas eu já saí ontem. Então vem dormir aqui. Por quê? Para não ficar sozinha. Até que Verônica começou a perder a paciência. Mas quem foi que disse que eu não quero ficar sozinha? Os filhos se entreolhavam. Para eles, uma mulher de 81 anos, viúva e morando sozinha, precisava ser protegida da solidão. Só que esqueceram de perguntar se ela sentia solidão. E Verônica não sentia, ela sentia solitude. Tinha aprendido a apreciar a própria companhia. Sentia saudades do marido? Claro que sentia. Havia dias em que a ausência apertava, mas saudade não significava incapacidade de viver. Ela queria os filhos, ela queria os netos, claro. Ela queria almoçar em família. Só não queria transformar a própria casa numa sala de espera onde alguém precisava estar permanentemente de plantão para que ela não se sentisse abandonada. Até que um dia a Verônica não aguentou e explodiu. A filha havia aparecido sem avisar pela terceira vez naquela semana. Vim fazer companhia para a senhora. Verônica respondeu: Ô, minha filha, eu agradeço, mas hoje eu queria ficar sozinha. Você me respeita? Mãe, pelo amor de Deus, mãe, isso não é normal. Isso não pode ser normal, mãe. Aquilo doeu em Verônica. E Verônica olhou para ela e respondeu: Normal para quem?
Para você ou para mim? Foi quando começou a brigar pelo próprio espaço. Não queria mais visitas sem avisar. Não queria filhos organizando sua agenda. Não queria ninguém decidindo quando ela deveria sair conversar ou receber companhia. E justamente quando os filhos finalmente começavam, muito contrariados, a aceitar aquela independência, apareceu o senhor José. Eita, coisa boa! José tinha 81 anos, era viúvo, e, para espanto de todos, tão apaixonado pela própria liberdade quanto Verônica. Os dois se conheceram por intermédio de amigos. Começaram conversando, depois vieram os cafés, os passeios, um jantar aqui, outro ali, até que os filhos perceberam que aquilo estava ficando sério e ficaram passados. É, dos dois lados, tanto do lado do senhor José como do lado da Verônica. Os filhos de Verônica desconfiaram de José. Os filhos de José desconfiaram de Verônica. Nessa idade, pai, mãe, a senhora precisa mesmo disso? Vocês vão casar? Vocês vão morar juntos? E a casa? E o dinheiro? E se um adoecer, mamãe, o que vai ser? De repente, dois adultos de 81 anos estavam sendo tratados como dois adolescentes que haviam começado um namoro escondido. Houve conversa de família, conselhos, alertas, tentativas de fazê-los desistir. Só que havia um pequeno problema. Verônica e José não estavam pedindo autorização. E havia algo ainda mais curioso. Nenhum dos dois queriam morar juntos. Ah, isso é lindo, gente. Quando Verônica falou isso, os filhos quase enlouqueceram. Então, que namoro é esse, mãe? E ela respondeu, é o nosso namoro. Ficou claro? José tinha a casa dele, Verônica tinha a casa dela. Alguns dias estavam juntos, outros, cada um no seu canto, cada um na sua casa. Não havia cobrança, nem de um nem de outro. Não havia, oi, você vai viajar hoje? Às vezes José dizia, ah, não, hoje eu vou ficar em casa. Aproveite, respondia Verônica, eu também vou ficar em casa. Eles haviam encontrado juntos uma coisa rara, que era a companhia sem invasão. Nossa, que delícia. Amavam estar juntos, mas nenhum dos dois precisavam ocupar os espaços do outro. E talvez por isso tenha dado tão certo. José não apareceu para salvar Verônica da solidão. E Verônica não apareceu para preencher o vazio de José. E talvez essa tenha sido a parte mais difícil para os filhos entenderem, para os filhos compreenderem. Porque durante meses eles tentaram preencher um vazio que simplesmente não existia. Verônica não precisava que alguém ocupasse sua casa. Precisava que respeitassem a sua escolha. É isso que ela precisava. E José compreendia isso porque desejava exatamente a mesma coisa. E um dia, depois de mais uma tentativa dos filhos de opinarem sobre o relacionamento, Verônica encerrou a discussão. Eita mulher, hein? Olha aqui, vocês passaram a vida querendo que eu não ficasse sozinha. Agora que eu encontrei alguém, vocês também não querem. Então, acho que finalmente entendi. O problema nunca foi eu estar sozinha. O problema é vocês aceitarem que eu ainda posso decidir como eu quero viver. Ninguém respondeu. Mudos e calados. Aos 81 anos, Verônica descobriu um amor, mas não abriu mão da solitude para vivê-lo. E José também não. Eles descobriram que amar alguém não significa ocupar todos os espaços daquela pessoa. Ah, isso só vem com a maturidade, né? Pois é. E às vezes amar também é saber dizer, ó, vai para a sua casa, tá? Aproveite seu silêncio, que amanhã a gente se encontra. Bem isso. Pode ir. Eu hoje quero ficar sozinha. Ai, que delícia, né, gente? Pois é. A história da Verônica, eu acho que é muito eu. Muito, muito, muito eu. Bom, e eu vou deixar uma pergunta agora para você, Divá. Seus filhos respeitam a sua solitude? Ou ainda eles acreditam que todo o espaço vazio da sua vida precisa ser preenchido por eles? Deixa aí nos comentários como é que isso funciona. Os meus filhos respeitam demais a minha solitude. Eu sou tão feliz por isso, tão feliz. Quando não der mais, eu vou entender, ó, agora não está dando mais. Mas, por enquanto, a gente merece esse respeito dos filhos, né? É isso aí, divas. Obrigada por vocês terem me ouvido. Compartilhe este vídeo. Eu vou continuar aqui tomando meu cafezinho. Até a próxima. Tchau, tchau.